90 dias sem comprar nada pra mim. Hoje finalizo esse propósito. Primeiramente, bom dia pra você. Que Deus te abençoe. Ontem eu compartilhei nos stories sobre esse propósito, que finalizaria hoje. E eu perguntei, vocês querem que eu compartilhe mais? Eu recebi muitas mensagens de vocês falando, compartilha, compartilha. Então, nesse momento de entrega, de oração, e falando, Senhor, recebe esse propósito no teu altar, eu te agradeço por esse processo, né, que eu vivi, que alguns dias foram desafiadores, mas em todo tempo o Senhor falou comigo. Em todo tempo eu pude sentir o cuidado, o amor e o zelo de Deus sobre a minha vida. E assim, eu finalizo esse propósito, entregando a Deus, com muita gratidão, tudo que eu vivi durante esses 90 dias. E eu já quero registrar aqui, por que eu decidi fazer esse propósito? Um dia eu senti que eu deveria fazer um propósito de 90 dias sem comprar nada pra mim. Mas aí eu falei assim, não, 90 dias é muito tempo, como que eu vou ficar 90 dias sem comprar nada pra mim? Não, vou fazer só 30 dias. E aí eu comecei meio que tretar com Deus. Vou fazer 30 dias, vou fazer 60 dias. Não, vou fazer 90 dias. E aí eu falei, tá bom, você vai fazer 90 dias. E ainda assim, quando eu fui apresentar esse propósito, eu falei assim, Deus, eu não sou consumista. Eu não sou uma pessoa que compro descontroladamente. Mas tá bom, se o Senhor tá querendo me ensinar alguma coisa, eis-me aqui. E aí eu fiz o propósito. E hoje finaliza esse propósito. Fizemos várias viagens, né, no decorrer desses 90 dias, pra honra e glória do Senhor. E eu sempre, as viagens que a gente costuma fazer, eu comprava roupas novas, looks novos e aquela coisa. E nessas viagens eu não pude comprar. A primeira viagem foi tudo bem. Eu fui feliz, falei, uau, tá tudo certo, Senhor. Sou grata. Porque no primeiro momento desse propósito, Deus ele falava pra mim, desfrute daquilo que você tem. E aí eu vou desfrutar. Desfrutei, usei as peças que eu já tinha, feliz da vida. Na segunda viagem, mesma coisa. A terceira viagem, que foi a nossa ida agora pra Espanha, eu queria um look novo. Mas eu não queria um look novo porque eu ia viajar. Já tinha alguns dias correntes, assim, que eu não comprava nada pra mim. Em alguns momentos eu cheguei a dar uns toques pro Rafa pra ele comprar alguma coisa pra mim. Uma roupa, um look. E ele meio que não entendeu o recado, porque homem a gente tem que desenhar. E eu fiquei triste, porque eu só queria uma roupa nova. E eu falei assim, caraca, Deus, eu queria algo, não aconteceu. E aí Deus falou assim pra mim, você está se apegando a um detalhe. Porque no decorrer desses dias, eu cuidei dos detalhes. E eu te mostrei o quanto que eu sou fiel. E os desejos mais íntimos do seu coração, eu fui lá e eu fiz. E eu falei, uau. Nós fomos pra Campos do Jordão. Eu tinha acabado de começar o propósito. E eu tive o desejo de comprar uma caneca. E eu não podia. Ainda tentei sabotar, falando assim, não é pra mim, a caneca é pra casa. Imediatamente eu caí em si, né, consciência, e falei, não, a caneca é pra mim, eu amo caneca. E decidi não comprar. Só que mal sabia eu que no dia seguinte eu ganharia aquela caneca num culto aqui em casa. Deus me surpreendeu. Eu falei, caraca, quando eu abri o presente eu chorava. Porque a caneca era do jeitinho que eu tinha visto lá em Campos do Jordão. E outra coisa que me tocou muito foi a minha Bíblia. Eu tô fazendo uns devocionais e eu falei assim, Senhor, eu quero tanto uma Bíblia da Joyce Meyer. Joyce Meyer é uma pessoa que eu me inspiro muito, uma pessoa que fala muito comigo. É uma ministra da palavra que tem um lugar especial no meu coração. E aí eu, no propósito, ia orando todas as manhãs e eu falei assim, Senhor, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu finalizar meu propósito vai ser comprar minha Bíblia. Da Joyce Meyer diz tudo. E quando chegou a 8ª edição do meu projeto de homens e mulheres iluminados, a minha mãe me surpreendeu com a minha Bíblia. E ali eu fui tão constrangida. Eu falei assim, caraca, Deus, não precisou passar tanto tempo. O Senhor me surpreendeu, o Senhor cuidou dos detalhes. E eu não finalizei o propósito e eu já tô com a minha Bíblia. Eu dei glória a Deus, agradeci, falei pra minha mãe que eu tinha sido um instrumento de Deus, foi aquele chororô, aquela coisa. Mas isso não é sobre os presentes. Isso não é sobre as coisas que aconteceu, porque foram várias no decorrer desses 90 dias. Mas o que eu quero dizer pra você é que muitas das vezes a gente não entende algumas coisas. A gente não sabe o porquê de alguns propósitos. Só que Deus ele tá falando pra mim e pra você, nós não precisamos entender. A gente só precisa fazer. Seja sensível à voz de Deus, seja obediente às direções que Deus dá pra você. Porque no meio do caminho desse processo, você vai entender. E eu entendi algumas coisas importantes que eu quero falar pra finalizar esse vídeo. Eu entendi que, primeiro ponto, independente das minhas finanças hoje estarem incrivelmente boas, eu preciso seguir dependente de Deus. A minha dependência precisa estar exclusivamente em Deus. Não é nos nossos ganhos, não é na vida do meu marido, não é no meu trabalho, não. A minha dependência precisa estar em Deus. Deus é a fonte. Todas as outras coisas são apenas meio. Eu falei, amém, é isso. Esse foi o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento foi o desfrute, como eu já tinha falado. Nos primeiros dias, Deus ele me comoveu de uma forma de olhar para as coisas que eu já tenho e desfrutar. Principalmente nas minhas roupas, nos meus sapatos. Coisas muito boas que eu tenho e que um dia era somente um sonho. Ponto. Outro ponto é hoje valorizar o dinheiro que nós ganhamos e ter disciplina e ter domínio próprio no momento de utilizar os nossos ganhos. Como assim, Jé? Deus ele tem falado tanto comigo sobre abundância. Sobre abundância. Quantas vezes eu, TL, comprei coisas baratas achando que eu estava economizando. Quando na verdade Deus ele não tem para nós o mais barato. Porque o mais barato muitas das vezes sairá caro. E Deus ele falava muito comigo sobre isso no decorrer desses 90 dias. Não é sobre as coisas baratas. Tá tudo bem pegar uma promoção. Tá tudo bem pegar um saldo. Mas nós precisamos entender que Deus ele tem para nós infinitamente mais do que pedimos e pensamos.
E nesse processo, Deus, ele falava comigo, filha, uma boa vestimenta, o lugar que você frequenta, enfim, tudo isso vai falar muito. Mas não vai falar sobre os ganhos, porque não é isso que Deus quer que eu faça. Nossa, e sobre os nossos ganhos. Mas vai falar do seu pai. O seu pai que zela por você. O seu pai que compra o melhor pra você. E, inclusive, Deus me ministrou muito sobre eu comprar o melhor pros meus filhos. Porque eu tinha uma mente muito mesquinha quanto às questões dos meus filhos. Que era o quê? Filho, pega um papel pra me olhar no banheiro, por favor. Os meus filhos estão crescendo. As roupas, elas não vão durar tanto tempo. Porque eles estão crescendo. Então eu pensava assim, tem que comprar mais barato. E Deus falou assim, eu não quero nem você. E daí os seus filhos usando mais barato. Não, eu quero vocês usando melhor. Eu quero vocês usando coisas de qualidade. E ali eu entendi que eu preciso comprar o melhor para os meus filhos. Eu preciso comprar o melhor sapato, a melhor roupa. Eu não tô gravando esse vídeo pra que talvez você olhe e você fale assim, é isso, eu vou comprar as coisas mais caras pros meus filhos. Não, não é isso. Pesquise. Porque existem lugares que as peças são boas e aí um preço acessível. Mas pesquise mesmo. Não sai comprando qualquer coisa. Não sai fazendo qualquer coisa. Não sai buscando as coisas mais baratas e que inclusive talvez a gente lave e estrague isso pros nossos filhos e isso pra nós também. E Deus, ele falou muito comigo sobre isso. É o melhor. Então hoje eu vou comprar algumas coisas pra mim. E eu falei, Senhor, me direciona a comprar peças estratégicas e de qualidade. Porque eu não quero influenciar as pessoas a comprarem compulsivamente. Todo culto, por exemplo, está com um look novo. Não. Mas é ter peças estratégicas e dessas peças vocês fazerem algo lindo, vocês se sentirem bem e se sentirem maravilhosas. Não talvez pelo look, mas também pela qualidade da roupa. Então, de princípio, esses foram os ensinamentos. O propósito está entregue. E no decorrer do dia eu vou compartilhando com vocês mais sobre esse propósito. Deus abençoe vocês.